O tempo pode ser compreendido como um período ou intervalo entre dois eventos, ou durante o qual algo existe, acontece ou age. Na percepção humana, a experiência de vida baseia-se na ideia de que o tempo pode ser dividido em passado, presente e futuro. O passado é composto de eventos que já aconteceram, portanto já não existem. O que resta deles são as imagens em nossa memória. Da mesma forma, o futuro também consta de acontecimentos que ainda não existiram, imprevisíveis. O tempo passa sem parar e converte o futuro em passado. Assim, o momento presente é apenas um instante infinitamente curto. Sabe-se que as primeiras formas de medição do tempo eram basicamente fundamentadas nas observações de fenômenos naturais que diziam respeito ao dia a dia, tais como durações de dias e de noites, estações do ano, fases da lua e movimento de constelações. Todos os calendários baseiam-se nos movimentos aparentes do Sol e da Lua, sendo a agricultura o principal motivo para o seu desenvolvimento, sendo também importantes a astronomia e a religião. Dentre os primeiros instrumentos para se medir o tempo estão o gnomon, que indicava o passar dos períodos do dia através das luzes do Sol e da Lua, a clepsidra, que através do escoamento da água marcava intervalos de tempo, a ampulheta, com o mesmo princípio da clepsidra, mas utilizando a areia como princípio para medição, e o relógio de pêndulo, que tinha um princípio mecânico. Além desses meios de se medir a passagem do tempo, foram criadas unidades mais precisas para esse fim. Os anos, inventados pelos egípcios, os meses, os romanos foram os primeiros a dividir o ano em 12 partes. As semanas, ainda não se sabe se foram criadas pelos egípcios ou pelos hebraicos. Os dias, as horas, os minutos e os segundos, esses quatro últimos sendo criados pelos babilônios, e ainda unidades menores, como o ato segundo, 1000 quatrilhão de vezes menor que um segundo, determinado com o desenvolvimento tecnológico. Na ciência, o tempo foi muito estudado. Galileu Galilei desenvolveu equações de movimento para a queda dos corpos, centrando seus estudos do tempo nos fenômenos naturais. Isaac Newton se voltou para a definição de tempo. Em sua visão, este seria como uma linha de trem infinita, sem começo nem fim. Também defendia que o tempo só poderia ocorrer em um sentido, do passado para o futuro. Já Albert Einstein, baseado em sua teoria da relatividade, desenvolveu a teoria da dimensão espaço-tempo. Nessa teoria, o tempo estaria entrelaçado ao espaço e não se poderia modificar um sem alterar o outro por consequência. A partir da ligação entre essas duas grandezas físicas, também se teria estabelecido um início para o tempo, o nascimento do universo, pois só ali teria surgido o espaço, sem o qual não existiria essa dimensão. Time has come to mean the straitjacketing of our day, the constant schedule that rules our lives. Yet, if you think about it, our everyday experience of time is far from constant. We have long, lazy days when time seems to stand still. But time doesn't change, only our sense of it. This sensation might all be down to how we process what we see. We can see the effect at the movies. A film seems to pass by in a seamless flow. But what we are really seeing is a series of static photographs, one following quickly after another. When slowed down, it's clear that each one is slightly different from the one before. Flash 24 of them past each second, and they create a sense of fluid movement. Your brain works in a similar way. You're also seeing the world as a series of pictures. Your brain does a rapid scan of each new image to register what's changed. It's how we avoid bumping into things. But like a film, we just see the joined up effect. If we could reduce the number of images we see each second, just imagine how our sense of time would change too. Our lives would appear to flash past like an express train.
If, on the other hand, our brains scanned a huge number of separate images every second, we'd be swamped with detail. It would be like living in perpetual slow motion. And let's face it, that's just too chilled out. But not for a fly. A fly needs exactly this heightened level of awareness because it hurtles through the world at such high speed. We don't need to see the world like a fly. Day to day, that level of detail is unnecessary. The rate at which we clock our surroundings is the one that best fits our pace of life. But we can override all of this. We have a remarkable hidden power over time. It kicks in during a crisis. Faced with extreme danger, the mind enters an altered state. People report seeing in black and white. Why bother to waste time processing color when your brain is on overload? But most importantly, people say time slows down. The brain is now on high alert, processing far more each second than normal. It buys you extra time to think and act. So we can, when necessary and without a second thought, fundamentally control our experience of time. Com a transformação da matéria inorgânica em orgânica, os seres vivos formados começaram a ter reações ativas às mudanças do ambiente para se protegerem e manterem a sua integridade. Além disso, eles começaram a desenvolver a habilidade de antecipá-las. Para antecipar essas mudanças, foi proposta a seguinte ideia por Anoklin em 1974. Como eventos ambientais únicos, meteoros, tsunamis e etc., seriam impossíveis de serem antecipados, os recorrentes aperiódicos, como tempestades, precisariam de órgãos adaptativos e, do ponto de vista evolutivo, esses seres não teriam como iniciar reações que possibilitassem antecipá-las. Apenas mudanças recorrentes como a do dia e noite poderiam ser incorporadas pelo organismo primitivo, após sucessivas ocorrências. Seria útil gravá-la, pois assim, além dele estar pronto para as mudanças, também poderia futuramente criar meios de prescindi-la através de sinais externos e começar reações para se adaptar. De acordo com a relatividade geral, a dimensão do tempo é combinada com as três dimensões do espaço para formar espaço-tempo quadridimensional. De acordo com o sistema de Einstein, o espaço-tempo é curvo, pois incorpora o efeito da gravidade, afirmando que a distribuição de matéria e energia deforma e distorce o espaço-tempo, de modo que ele não seja plano.
Com este novo conceito de 4 dimensões, torna-se possível, teoricamente, realizar viagens no tempo, como por buracos de minhoca. Os buracos de minhoca são tubos de espaço-tempo conectando diferentes regiões do espaço e do tempo, de forma semelhante ao buraco de um verme em uma maçã, conectando suas extremidades através de um canal que a atravessasse. Um viajante entraria no buraco de minhoca por uma de suas extremidades e sairia imediatamente pela outra em um local e ou tempo diferentes, o que seria possível por sermos totalmente cercados pelo passado, já que a luz leva algum tempo, mesmo que seja muito pequeno, para partir de um objeto à nossa frente e chegar aos nossos olhos, deixando atrás de si um pequeno atraso. Não há prova de que os buracos de minhoca existam, mas sua existência é cientificamente justificável. Caso ocorram, estes devem ser menores que átomos, o que nos obrigaria, para utilizá-los como ferramenta, a esticá-los ao diâmetro necessário para a passagem de um homem ou até mesmo uma espaçonave através dele. Para que fossem esticados a tal ponto, seria necessária uma quantidade imensa de energia, e também algo ainda pouco estudado, conhecido como energia negativa, que em teoria repele os efeitos da gravidade, impedindo assim que esta esmagasse o buraco de minhoca aberto. No momento, portanto, não existe a menor possibilidade de manter tal singularidade aberta, quanto menos de serem utilizadas como ferramentas de viagem no espaço-tempo. Believe it or not, traveling at near the speed of light transports you to the future. To explain why, let's dream up a science fiction transportation system. Imagine a track that goes right around the Earth. A track for a super-fast train. We're going to use this imaginary train to get as close as possible to the speed of light and see how it becomes a time machine. On board are passengers with a one-way ticket to the future. The train begins to accelerate, faster and faster. Soon it's circling the Earth over and over again. To approach the speed of light means circling the Earth pretty fast. 7 times a second. But no matter how much power the train has, it can never quite reach the speed of light, since the laws of physics forbid it. Instead, let's say it gets close, just shy of that ultimate speed. Now something extraordinary happens. Time starts flowing slowly on board relative to the rest of the world. Just like near the black hole, only more so. Everything on the train is in slow motion. This happens to protect the speed limit, and it's not hard to see why. Imagine a child running forwards up the train. Her forward speed is added to the speed of the train, so couldn't she break the speed limit simply by accident? The answer is no. The laws of nature prevent the possibility by slowing down time on board. Now she can't run fast enough to break the limit.
time will always slow down just enough to protect the speed limit. And from that fact comes the possibility of traveling large distances into the future. Imagine the train left the station on January the 1st, 2050. It circles the Earth over and over again for 100 years, before finally coming to a halt on New Year's Day, 2150. The passengers will have only lived 1 week, because time is slowed down that much inside the train. When they got out, they'd find a very different world than the one they'd left. In 1 week, they'd have traveled 100 years into the future. O tempo é uma grandeza de difícil definição, sendo conhecida a história de sua medição nas civilizações antigas e sua importância para tal. Sabe-se que ele teve e tem importância fundamental na evolução da vida na Terra e de nossa sociedade, sendo responsável pela organização dos seres vivos. Mas no momento não é possível manipulá-lo, de modo que não podemos voltar ao passado e consertar erros cometidos, ou viajar a um futuro distante. Todo ser humano deve aceitar o fato de que a vida é curta e o tempo é precioso, mas também deve estar ciente de que a chave para lidar com essa grandeza se encontra em sua mente.